Bem-vindos a mais uma edição das entrevistas do Jornal 3. Eu sou a Emanuele, cofundadora do projeto, e hoje a gente vai entrevistar o professor e advogado criminalista Vitor Minervino. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Manu. Bom dia a você que nos acompanha aqui no jornal. Inicialmente, gostaria de parabenizar você, Giovanni, e toda a equipe por esse projeto, por essa coragem, por essa ousadia. Espero que a gente possa trocar um bom papo aqui, uma boa ideia. Espero que ajude não só a vocês, mas o amigo aí, ouvinte, telespectador, que tenho certeza deve estar já aprendendo muito com os bate-papos que já ocorreram aqui antes do meu. Com certeza. Professor, como nossa primeira pergunta, eu gostaria de te perguntar, por que fazer direito? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? E diferentemente do que alguns até já vieram me questionar, vieram conversar comigo, a você, né, que eventualmente, né, se pergunta, caramba, mas você entrou novo, com 16 anos na faculdade, algum anjo apareceu, alguma alucinação, algo nesse sentido? Não, a resposta é absolutamente negativa. Eu, na verdade, tive, ao longo da minha vida, uma paixão e até hoje tenho pelo esporte. E chegou na hora ali de escolher no vestibular, falei, olha, vou talvez fazer educação física, algo assim. E eu tenho membros da minha família que optaram pelo curso de Direito e foram seguindo carreiras as mais variadas dentro, né, do mundo jurídico. E ao mesmo tempo que eu gostava muito de esporte, eu gostava também de pelo menos tentar compreender, né, o que os meus tios, minha mãe, meu pai, o que eles falavam na mesa, eu não entendia nada. Eu ficava, será que é educação física, será que é direito? E ao pesquisar, algumas vezes no próprio computador, eu comecei a perceber que com direito eu poderia ter vínculos com o esporte. Eu cheguei, por exemplo, a advogar para o time de futebol Vitória, eu sempre fui fanático, né, por esporte, apesar de ser criminalista há quase 10 anos, né? Então, eu acabei optando pelo curso de Direito, mas não foi nenhum Deus, não foi nenhuma alucinação, uma maçãzinha não caiu na minha cabeça, nada disso. E dei uma chance, né, ao curso de Direito e fui me apaixonando ao longo dos semestres pela área. E cá estou. Muito obrigada, professor. O senhor tem alguma dica para os estudantes de direito? Olha, acho que a maior... Vou separar essa resposta em algumas, né, algumas dicas, assim. Mas o estudo constante, isso é até um pouco óbvio, né? Assim, até porque você não consegue acompanhar o nível de profundidade da disciplina só assistindo uma aula, por exemplo. Você tem que assistir aula, você tem que estudar, você tem que ter constância, mas mais do que isso, aprender a revisar, né, os conteúdos, adotar como hábito, né, a revisão. Por mais inteligentes que vocês sejam, né, pelo volume de conhecimento que nos é dado na faculdade, eu vejo muitas pessoas sofrerem no final do curso porque não têm o hábito de revisar matérias passadas. Então fica difícil, né? Seja numa prova da OAB, seja numa resolução de um caso complexo, enfim, no que for aparecer na vida de vocês. Fica difícil o indivíduo que não tem esse hábito de revisar ou achar que, acabei a faculdade, acabei os estudos. Pelo contrário, você, né, começa a estudar. Salvo engano, foi o Danilo Porfírio, foi professor aqui há um tempo, né, atrás, ele dizia, né, que o direito é um sacerdócio, né, e realmente foi uma frase assim, no início, no primeiro semestre até hoje, eu levo comigo, o direito é um sacerdócio. Até hoje eu estudo matérias da minha especialidade, né, que é o direito penal, o direito constitucional, mas também áreas correlatas, até para que eu possa, por exemplo, defender um empresário, um processo penal, eu tenho que entender a estruturação de uma empresa, eu tenho que entender o contrato social, tenho que entender um pouco sobre direito tributário, né, impostos, taxas, se é exigível ou não um crédito tributário, por exemplo. Então, esse estudo constante, essa revisão e, dentro do possível, não se prender ao direito, né? Tente adquirir ao longo da vida uma bagagem cultural, uma bagagem literária. Gosto de artes, então mergulhe nas artes, né? Adquira cultura como um todo, porque isso vai fazendo diferença nas suas manifestações escritas, nas suas manifestações orais, na sua atuação profissional, independentemente do que você decida fazer. Carreira privada, carreira pública, então são conselhos aí. Desculpa ultrapassar a Não? pergunta, mas... Muito obrigada pela resposta. É, Professor, a sua tese de doutorado teve como tema a persecução penal das sociedades pós-industriais, análise da expansão do direito penal à luz do Data Valence, data valence e seu impacto na interpretação do direito ao silêncio e da privacidade digital. O senhor pode nos contar um pouco sobre ela? Sim, claro. Essa tese, por que eu escrevi sobre ela? Algo que sempre me encantou como pesquisador foi o chamado fenômeno da expansão do direito penal, que é trazido, né, por Jesus Maria Silva Sanches, professor lá da Universidade de Barcelona,
e que basicamente tenta trabalhar momentos em que é possível constatarmos uma maior aplicação do direito penal. Então ele trabalha com momentos de expansão, e aqui no Brasil as pessoas começaram a, até para facilitar a compreensão do conteúdo, a chamar de velocidades, né? Eu chego a citar o termo velocidades, sim, mas assim, eu digo, olha, vamos falar academicamente o que estabelecer, com velocidades para ficar mais fácil a apreensão. Mas até então era algo extra acadêmico, né? E basicamente você tem um primeiro momento, ou aspas, né, uma primeira velocidade, que é o momento em que você, ao punir pessoas por crimes mais graves, você deve conferir de maneira proporcional garantias. Então, um processo por homicídio é um crime gravíssimo, cuja consequência é grave, as penas são mais altas. Você deve condenar, obviamente, absolver, mas dar um número de garantias ali razoáveis. Por isso que o processo muitas vezes demora um pouco, né, um pouco a mais, por isso, para estruturarmos bem as condenações. Uma segunda, aspas, velocidade sempre, né, o momento, seriam os crimes contra a honra. Não faz sentido, você pode até perguntar para uma pessoa fora do direito, né, não faz sentido um processo por injúria, por calúnia, por difamação, durar ao mesmo tempo que esse processo por um homicídio. Então, crimes de menor gravidade ou de menor complexidade não demandam tantas garantias e etapas e procedimentos como um crime mais grave. O terceiro momento, e aí fazem associações, né, o que o Gunther Jacobs diz sobre o direito penal do inimigo, diz respeito ao fato de que pegamos os dois momentos e misturamos de uma maneira perigosa, focando na pessoa ao invés de focar no fato. Então você começa a tentar taxar de inimigos determinados criminosos. Então, o traficante de entorpecentes, por exemplo, e outras pessoas começam a ter contra si garantias diminuídas. Um exemplo, né, do que aconteceu historicamente, o Supremo acabou corrigindo esse problema. Ali na Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, tínhamos uma vedação de progressão de regime para aquelas pessoas condenadas por crimes hediondos. Ou seja, a pessoa, independente do que fez, se o crime consumado, se o crime tentado, se houve alguma possibilidade em abstrato de conversão, inclusive pena privativa e restritiva, não interessa, você, de acordo com a lei, deveria cumprir obrigatoriamente a pena em regime fechado. O Supremo disse, olha, isso é inconstitucional. A progressão de regime faz parte, né, do nosso sistema e faz parte de um dos objetivos da LEP, que é a ressocialização do indivíduo. Então, esse é um terceiro momento. Um quarto momento seria o Daniel Pastore, né? Não é nem o Silva Sanches mais, mas o Pastore vai dizer o seguinte, em um dado momento, o direito penal ele começou a punir o chefe de Estado, pessoa até então inalcançável, né? Então, a gente tem 4 momentos aqui. Temos o fenômeno que Silva Sanches fala de administrativização do direito penal, ou seja, coisas que seriam solucionáveis através do direito civil, do direito tributário, do direito administrativo, passam a ser resolvidas pelo direito penal. E aí ele se indaga, eu me indago, muitas pessoas, né, se questionam na doutrina, falam, afinal, o direito penal deveria tutelar tudo isso? A gente já não tem outros ramos? Porque em muitos casos, por exemplo, crimes contra a honra, é um tipo de crime que, sinceramente, eu me pergunto se deveria existir. Porque as consequências jurídicas, quando ocorrem, quando estamos diante de uma condenação, quando a pessoa não aceita nenhum instituto despenalizador, se resumem a grana, a dinheiro ou, né, eu concordo com o Nutt quando ele faz essas ponderações nos livros, né, ao longo da história, ou a grana ou a efeitos não penais. Então, eu não vejo muito sentido nesse tipo de criminalização, mas continua, né, a questão até dos bens individuais, coletivos, transindividuais, é uma outra discussão, né, partindo um pouco para Gunther Stratway, né, o próprio Hassemer. Mas aí chegamos a esses 4 momentos. Eu trago na tese um quinto momento em que eu relaciono o direito penal, ou direito processual penal e a criminologia à tecnologia. Afinal, como é que funciona o direito penal, por exemplo? Eu pego algumas balizas para examinar. O direito ao silêncio, né, o direito a não produzir provas contra si. Como é que funciona esse direito se para entrarmos, eu tenho Instagram, acredito que você tem Instagram também, Giovana tem Instagram, a equipe toda aqui tem Instagram. Como é que funciona esse direito de não produzir provas quando, para me sentir aceito na sociedade digital, eu assino o termo de consentimento, eu aposto aqui até dinheiro com todo mundo aqui que está presente. Eu duvido que vocês saibam sobre o termo de consentimento que vocês assinaram quando entraram nas plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram e outras. Então, como é que fica? A gente relega a nossa intimidade a plataformas, né, das mais diversas. Então, esses e outros fenômenos, o racismo tecnológico, os algoritmos racistas, né, eu trabalho isso também no meu livro, dentro de uma perspectiva do processo penal, como é que vai funcionar o direito a mentir do réu? Se com os vestígios digitais ele não vai poder mentir tanto. Ou se é correto, se ele pode realmente, aspas, em tese, mentir sobre os fatos. Eu estrutura um quinto momento, né, que seria uma quinta velocidade, aspas, do direito penal, processual penal
e criminológico, né? Então, resumindo, e uso também o dataveillance, né, como um instrumento de análise, eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre ele. Com certeza. Muito interessante, professor. Inclusive, fica o convite para voltar e falar sobre isso no jornal, porque eu achei muito interessante, Sim, especificamente sobre essas velocidades. conta comigo. Muito interessante. O que fez, assim, o que despertou a vontade de fazer a sua tese sobre esse assunto? Poderia falar um termo chique, né, e resignação, mas acho que é mais ódio mesmo, né? A raiva, né? A injustiça como advogado me incomoda. Eu acho que se a gente pudesse fazer um paralelo aqui entre a escrita da tese e aquela primeira, uma das primeiras perguntas que você fez sobre dicas, né? É óbvio que dinheiro é importante. Não vamos ser hipócritas aqui e falar que não, dinheiro não é importante. Não, é sim, paga a conta, nos mantém vivos, mas dentro do possível, escolha algo na sua vida que você sinta pelo menos que tenha vocação, porque isso vai te ajudar na hora do vamos ver, na hora que as coisas não estão tão boas, né? Quando você tem realmente uma vocação, e no meu caso, ao escolher a advocacia, eu sempre tive uma vocação em relação à justiça, né? A injustiça sempre me emputeceu. Eu era aquela criança, e minha mãe conta isso rindo, né? Mas como pai, hoje eu imagino a preocupação dela. Tinham, sei lá, dois meninos mais velhos batendo num coleguinha de classe, né, meia, ou que eu sequer conhecesse. Eu entrava no meio. Eu achava injusto entrar no meio, conclusão, eu apanhava junto com a outra criança, porque nós éramos menores. Então, a injustiça sempre me incomodou muito. E como advogado, eu vejo que há um abismo social. Antes de ser o dono do meu escritório, eu já fui orientador de núcleo de prática, eu atuei muito, e atuo até hoje em alguns casos pro bono, para a comunidade e social, né, como um todo. E vejo, assim, a injustiça que o mundo digital está gerando. Seja em condenações antecipadas, pessoas que, por terem sido colocadas na mídia, né, eletronicamente, simplesmente têm a reputação bombardeada. Temos pessoas, inclusive, que chegaram ao suicídio, em virtude desse desespero que a internet, como uma arma, né, de difusão de conteúdo, acaba gerando. Então, esse meu inconformismo, essa minha raiva de presenciar situações de injustiça prévia, porque tudo bem, você chega depois, né, das etapas, dos procedimentos, absolve o indivíduo, mas tudo bem, a reputação dele já era. Os vizinhos já foram embora, nunca mais olharam no olho da pessoa. Casamentos acabam, né? Relacionamentos acabam, os filhos não olham com alegria e começam a cair nessa baboseira, né? De que, não, foi absolvido, mas o judiciário é assim. Pessoas que não sabem muitas vezes nem ler, né? E falam besteira, não conhecem o Poder Judiciário, não conhecem a técnica jurídica, né, por trás do processo. Então, esse meu inconformismo me fez estudar bastante essa parte da tecnologia associada ao direito e ao direito penal, principalmente. Muito legal. Voltando um pouco à nossa terceira pergunta, o que é o Data Veillance? Bom, Data Veillance, eu vou aproveitar aqui que a gente está conversando, somos todos jovens, né? E aí para a câmera também, eu vou explicar através de um exemplo, certo? Se eu te perguntar aqui, Manu, você está enxergando o texto que está aqui? Mais ou menos. O conteúdo que está aqui? Eu vejo que tem uma foto e um horário. Pois é, a Manu, ela focou no dado, certo? E muitas vezes a gente foca no dado. Quando eu te pergunto qual que é a mensagem, qual que é o conteúdo, é natural que nós, né, foquemos no dado. O Data Veillance, ele vai além, né, e eu vou explicar qual que é a importância do direito penal processual penal. O Data Veillance, ele é uma técnica de pesquisa associada aos chamados metadados. Então, se eu reformulasse a pergunta, falar assim, Manu, o que é que você enxerga aqui? Você visualizaria de maneira mais ampla, não só a imagem, que talvez você viu ou não, mas também, sei lá, é um celular Android, é um iPhone, a capa é preta, é branca, é azul. Você começaria a olhar o que está ao redor desse dado. E basicamente no processo penal principalmente, a gente não chega, né? É uma balela falar isso, busca da verdade real. A verdade real não existe. O que se tem é uma busca pelo mais próximo do que foi o que aconteceu, o mais próximo da verdade real. Então, o Data Veillance, como técnica de pesquisa, ele nos ajuda a criar narrativas. A acusação cria a sua narrativa, a defesa cria a sua narrativa e o juiz verifica se uma das narrativas, qual das narrativas mais lhe convenceu, ou até mesmo tem uma terceira narrativa. Tanto é que a gente tem as hipóteses, né, de mutatio, de emendatio libelli lá no Código de Processo Penal. O juiz não necessariamente ele vai mandar o Ministério Público aditar a denúncia. Se ele tiver, por exemplo, convencido de que o enquadramento jurídico é diferente do que ambas as partes estão falando. Ele não precisa fazer isso, né? Ele pode condenar quando o Ministério Público pede absolvição. Então, a construção de narrativas. E foi feito um estudo pelo MIT, se não me engano, em que pegaram um grupo de voluntários, certo?
Por exemplo, nós dois somos voluntários, ok. E eles ativaram um aplicativo no nosso celular que tinha acesso não aos dados em si do que a gente estava conversando, mas os metadados, assim, quais eram as pesquisas que a gente fazia logo antes, logo após a nossa conversa. Então, por exemplo, digamos que durante um mês que fomos rastreados, eles checaram que, olha, ou antes ou depois, um ou ambos pesquisavam sobre aborto. E aí, diante desse metadado, né, vamos colocar assim, a gente poderia construir uma série de narrativas. Ah, eles estavam conversando sobre aborto porque Vitor é orientador de Manu. Ah, eles poderiam estar pesquisando sobre aborto porque eles têm um relacionamento e Manu está querendo abortar. Ah, eles estão conversando porque Vitor perguntou para Manu sobre o aborto e ela está pesquisando para ele para ver a melhor forma. Porque Vitor e sua esposa querem abortar, entendeu? Eles vão criando uma série de narrativas a partir de metadados. Então, quando eu trago o Data Valence e trago para o Brasil o conceito de Data Valence criminal, ou Criminal Data Valence, se você quiser ser chique, né, falar em inglês, e também o Data Valence eleitoral, que é uma outra pegada interessante, que é outra questão bem legal. Então, resumindo, né, a tese, alguns pontos principais seriam esses aí. Professor, por onde você indicaria o começo dos estudos para quem se interessa em direito penal e proteção de dados, direito penal e tecnologia? Fazer o jabá, né, com a minha tese, tô brincando. Mas não só a minha tese, mas existem vários livros aí bacanas dentro de direito penal, dentro de lei geral de proteção de dados. Eu sugiro, eu gosto muito de esporte, de arte marcial, então assim, eu sugiro você começar, pode até parecer meio louco isso que eu vou falar, né, meio básico, mas assim, começar do básico. Né? Comece se alfabetizando nas áreas que você tenha, né, interesse. Não dá para você ler, por exemplo, quero começar aqui a falar sobre filosofia jurídica, sobre estrutura da argumentação, vou direto para o Nicholas Luhmann, por exemplo. Você vai se arrebentar, você não vai entender nada. Né? Assim, calma, né? Vá lendo desde os manuais, o pessoal tem um certo preconceito, né, com manuais, mas assim, comece com livros cuja a linguagem seja mais fluida. E aí você vai aprofundando, aí você vai vendo o que cada um deles cita. Por exemplo, chegou no nível bacana, já entendeu o fenômeno jurídico, já entendeu a filosofia do direito, já tem condições de ir para um Jesus Maria Silva Santos para entender o que é o expansionismo penal. Aí você pode, né, dar sequência, e nós temos doutrinadores excelentes aqui no Brasil, no exterior. Então, assim, verifique na sua área de atuação, porque aqui eu entendo que, né, eu falo não só pelo direito penal, mas por outras pessoas também. E aí, nesse momento, quando você criar uma bagagem, você começa a ler autores mais críticos, né? E aí vai ganhando um arcabouço. Aqui nós temos alguns autores, né? Assim, desde os mais comuns, assim, mais do dia a dia, né? Um Nutti, um César Bittencourt, um Luiz Regis Prado, André Stefan. Na área processual penal tem o próprio Alexandre, né, Moraes da Rosa, tem o Rômulo Moreira, inclusive meu abraço ao Rômulo, que é meu amigo pessoal. Né, tem um outro querido também, que é o André Queiroz, na parte tanto de direito penal como processo penal. Tem o Pacelli, né, na área de processo penal, o Fischer. Né, então, assim, a gente tem muita gente boa, a gente tem uma seleção assim, de craques, né, homens, mulheres, que, né, nos ajudam a compreender e ajudam, né, o estudante na área de direito penal, processo penal, a compreensão. Na área de criminologia, texto que eu gosto bastante, né, o Zaffaroni, por exemplo, ele traz muita coisa legal associada à criminologia, né, criminologia midiática, por exemplo, que está super, né, assim, super na moda, né. Então, entre outros, né, na área de lei geral de proteção de dados, uma pessoa que eu respeito muito é o Thiago Sombra, né, ele tem estudos, inclusive a tese de doutorado dele é sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O Danilo Doneda, né, que foi a nossa referência e é a referência de todos nós que pesquisam, né, foi meu professor durante o doutorado, infelizmente faleceu muito precocemente, mas é o pai, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é quem pensou assim, as balizas e participou ali ativamente do processo legislativo. Então, alguns nomes aí que certamente o aluno, a Laura, né, Mendes também, que muito boa na área. Então, alguns nomes aí, tanto direito penal, processo penal, criminologia e lei geral de proteção de dados. Muito obrigada. Para finalizar nossa entrevista, eu queria retomar um pouquinho sobre sua tese. No primeiro parágrafo ali da conclusão, o senhor fala que a pandemia do Covid-19 foi um marco para o direito penal. O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Sim, e aí pegando o Covid-19 de um lado, a DPF 347 aqui no Brasil de outro, né, que foi responsável por declarar, para aqueles que não sabem ou não se lembram, ou falam assim, nossa, a DPF 347, eu acho que eu lembro, né.
o Supremo consolidou a posição de que, olha, no Brasil existe o chamado estado de coisas inconstitucional. No caso específico da DPF 347, violação sistematizada, generalizada de direitos fundamentais das pessoas, tanto no cárcere como nos arredores. Servidores públicos, parentes e outras, né, situações. Então, o Covid-19, ele mostrou, por exemplo, na perspectiva carcerária, as deficiências que temos, né, o Covid não escolheu a pessoa para matar, infelizmente, né? Não que alguma pessoa merecesse morrer, claro que não, ninguém merece esse tipo de destino, mas nos mostrou o que o nosso sistema carcerário precisa para fins de melhoria, para fins de evitar, né, um alargamento de doenças, né, evitar a impossibilitação de visitas, né, por parte de familiares, né, os presos em alguns momentos ali ficaram meses, a depender do estabelecimento, sem contato externo, sem contato com familiares, com pessoas queridas, né? E a questão da ressocialização, né, uma outra balela que eu gosto de cortar, aproveitando aqui que a gente estava conversando, é de que a ressocialização não funciona, não funciona. Vejam, se a não ressocialização funcionasse, bastava a gente colocar a pena de morte para todo mundo, né? Só que não, países com pena de morte continuam tendo criminalidade, né? Então, isso não funciona. A questão da ressocialização, ela ajuda não só o indivíduo, né, a ter uma função social, mas também na própria questão do pagamento de tributos, né? A pessoa começa a trabalhar, pagar tributo, contribuir, isso vai diminuindo a carga para quem já trabalha e já paga tributo. Fora a questão da segurança, né? O sistema carcerário é muito caro, né, em termos financeiros. Então, o Covid-19 trouxe uma série de repercussões, trouxe um aprimoramento, né, um avanço gigantesco do uso da tecnologia no sistema judiciário, dentre os quais na audiência de custódia, nas audiências de instrução e julgamento, nos julgamentos perante tribunais de justiça estaduais, federais, Supremo, STJ. Então, o Covid-19 ele trouxe uma série de repercussões, tanto no direito penal em si, como no uso de tecnologias. Bom, é isso. Muito obrigada, professor, novamente por ter aceito o convite. É uma honra entrevistá-lo. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima entrevista.